vamos iniciar a aula compartilhando a tela para a gente fazer a correção. Se tiver alguma dúvida, como a gente vai encerrar, e pode ser questão da prova, né? Com certeza. Então, a gente não volta nesse conteúdo mais, aí eu convido vocês a ligar o microfone e falar comigo. A aula ela tem que ser participativa. O que ela não pode é, por exemplo, ter barulhos externos. Então, já aconteceu. Estou dando aula e o aluno liga o microfone, aí entra som de música. Aí isso aí atrapalha. Mas, se você quiser, pode ligar sua câmera, vai ser um prazer ver vocês. E pode ligar também o áudio do seu microfone, né? Aí para você estar comentando comigo, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai começar a fazer essa atividade ou a corrigir, não é essa, deixa eu pegar a outra aqui. A gente vai corrigir essa atividade. Eu vou passar com vocês primeiro essa aqui, porque foi a que eu estou meio perdida com a outra ainda. Mas qual é a importância da gente trabalhar essa aqui primeiro? Vocês vão entender, porque depois é só a correção, não vai trazer tanto, né? Não vai prejudicar vocês. A gente vai fazer só a correção mesmo. O conteúdo novo que nós vamos trabalhar chama análise vertical e análise horizontal. Vocês observam que aqui na setinha tá dando para vocês ver, eu compartilhei a tela aí, tá dando para ver o Professora, material ainda que não eu coloquei? compartilhou, não. Hã? Ainda não está compartilhando, não. Pelo menos para mim não está aparecendo, não. Não, deixa eu tentar de novo então, só um minutinho. Agora deu, né? Agora Sim. tá tudo ok, né, gente? Ok. Bom, gente, então, o que tem a ver essa disciplina com a anterior? A gente está puxando uma coisa, puxando a outra. Vocês estão observando que aqui tem uma seta que joga para vertical, ou seja, ela joga da direita para a esquerda. E aqui a gente tem uma outra seta que é horizontal, ou seja, ela vai fazer uma avaliação, né? Só que na horizontal. Então, do que a gente vai fazer essa avaliação? Essa avaliação, primeiro a gente vai entender o que representa a análise vertical e a análise horizontal. Primeiro vamos falar da vertical, que é essa aqui que eu falei, né? Ela tem uma setinha que vai da direita para a esquerda. Então, é feita uma análise através de dados de qualquer demonstrativo, como a gente fez nas atividades anteriores. Ela pode analisar balanço patrimonial, ela pode utilizar a DRE ou qualquer outro demonstrativo contábil que você busca uma determinada proporção. Como a gente fez no outro também, ela era feita assim, só que através de índices, né? Na outra atividade, a gente pegava um determinado valor e você queria saber se aquele valor, qual é a porcentagem relacionada com algumas contas. E agora não, na análise horizontal e na vertical, a gente vai trabalhar com essa análise também, só que em proporção diferente. Como assim? Aí eu vou ler primeiro para vocês entenderem. É feita a análise através de dados de qualquer demonstrativo contábil ou financeiro. É determinada uma conta afim ou que quer fazer a proporção. Por exemplo, como assim é determinada uma conta afim que quer fazer a proporção? Vamos imaginar que você ganha R$ 3.000. Essa é uma conta afim, é o seu salário ou a sua receita. Você quer fazer a proporção. Ele utilizou aqui, olha, a palavra proporção. Você quer fazer a proporção do seu salário. Então, o seu salário é uma conta afim. Então, aqui, ó, você fala, olha, eu quero fazer a proporção do meu salário, por exemplo, para mim saber quanto que eu estou gastando de gasolina. Então, você pegou o seu salário, esse é uma conta afim, e você quer fazer o quê? A proporção
com outra conta, buscando o quê? O resultado em porcentagem. Então, você ganha R$ 3.000, vamos imaginar que você gasta de gasolina R$ 900, vamos pôr um valor redondo, R$ 900. Quanto você gasta de gasolina em relação ao seu salário? É isso que você vai fazer. Vamos pegar outra conta. Você ganha R$ 3.000. Aí você está gastando, por exemplo, vamos imaginar aí, com a faculdade. Quanto que você gasta de faculdade em relação ao seu salário? Então, você observou que o seu salário é essa conta afim, olha. Porque você escolheu uma conta para fazer a proporção das outras com essa conta. Agora, a proporção pode ser com qualquer outra conta, por isso que fala as demais. Eu citei duas contas, a gasolina e a sua faculdade. E eu citei o seu salário. Mas, de repente, você quer pegar outra conta que não seja o seu salário, por exemplo. Você tem aí um dinheiro, vamos colocar aí um dinheiro emprestado a juro. Aí você recebe de juro um determinado valor. Aí você fala, gente, eu estou gastando esse dinheiro todo mês. Aí todo mês eu pago, por exemplo, um plano de saúde. Aí você fala, quantos por cento desse dinheiro que você poderia estar investindo com outra coisa, que está aplicado, você está pagando seu plano de saúde. Então, é uma conta que você vai determinar para fazer a proporção com outras. Isso que é análise vertical, tá, gente? Porque, como eu falei, a gente tem duas análises, horizontal e vertical. Então, a vertical é o que a gente acabou de falar, você vai fazer a proporção de uma conta com outras. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, ninguém se pronunciou, mas eu tenho certeza que todos vocês entenderam. Deixa eu só olhar minha internet aqui, deu uma falhada aí? Travou, Deu. professora. Deu, né? Porque na hora que eu falei aqui, eu ouvi que a internet minha, ela mostrou aqui para mim. Deixa eu só ver aqui. Mas agora tá legal, né? Tá. Tá bom. Então, vamos Professora, lá, me gente. aceita aí no computador, por favor, porque eu tô pelo celular, eu quero assistir a aula pelo computador. Como? Se a senhora pode me aceitar aí no computador? Só um minutinho, tá? Tá. Quem quer que aceitar no computador, eu aceitei todos. Aqui não tem nenhum pedido para entrar. Tá certo, já deu certo. Tá. Então, gente, como eu falei da análise horizontal e vertical, a horizontal é para determinar uma conta em relação a um determinado item que você quer fazer. Nesse caso aqui, dessa atividade, a gente pegou, tá? Lembrando que pode ser qualquer demonstrativo, a gente pegou um pedaço de um balanço, vocês estão observando aqui que só tem 3 contas. E ele já está somado, não tem, por exemplo, as contas do ativo circulante. Não, ele já pegou todos os grupos aqui e colocou, ó. Ativo circulante, no ano de 2001, tem um saldo de 51 mil. No ano de 2002, tem 43 mil. Quem? O ativo circulante, né? Depois, o realizável a longo prazo. Vocês já sabem que o a longo prazo ele é aquela conta, né, que a empresa só vai receber depois de um período de 1 ano. Depois tem o permanente. Vocês já sabem que o permanente são aquelas contas que a empresa tem que não é utilizado a todo momento. E por último, aqui ele traz o total do ativo, ou seja, o que ele fez? Ele pegou o somatório de todas essas contas aqui, que foi o ativo circulante, mais o ativo a longo prazo, isso que vocês não vão precisar fazer, eu só estou mostrando por que chegou no total do ativo no valor de 102 mil. Ele pegou tudo. Aí, nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele quer saber a proporção, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, AV, quer dizer análise vertical.
Ele quer saber, por exemplo, se o ativo é composto pelo ativo circulante, o ativo a longo prazo e o ativo permanente, e o total do ativo, porque somou todos esses, deu 102 mil, a análise vertical ela vai trabalhar com a proporção, conforme eu falei para vocês. Então, o ativo tem 102 mil, mas eu quero saber quantos por cento do ativo está aqui, ó, no ativo circulante. Depois eu quero saber quantos por cento do ativo está no ativo a longo prazo. Eu quero saber quanto do ativo está no ativo permanente. É como se você pegasse todos os seus bens, então você soma tudo e fala assim, eu tenho 100 mil de bens, mais 30 mil é um carro, 20 mil eu tenho, por exemplo, um lote. E aí você vai fazendo a separação de todos os seus bens. Aí você fala, no ativo permanente, uma casa minha, eu tenho tantos por cento dos meus bens. O meu veículo é tantos por cento. Então, totalizou o seu ativo total. Mas você fez uma separação desses bens em porcentagem. Então, isso que é a análise vertical. Então, aqui, olha o que ele fez. Ele pegou o ativo e ele quer saber qual que é a proporção desse ativo em relação ao ativo total dele. Então, primeiro a gente vai ver o ativo circulante. Professora, Oi? você está explicando a matéria que a senhora mandou hoje. A correção vai ser no próximo período da aula? É, isso mesmo. Ok. Tá bom? A correção vai ser na última aula. Bom, gente, então aqui, ó, vocês observaram que eu preciso fazer a proporção. Esse aqui é o ano de 2001 e eu vou fazer a análise vertical de 2001. Então, se eu tenho 102 mil de ativo e tenho 51 no ativo circulante, o que eu faço? Eu diminuo, aliás, desculpa, eu divido os 51 por tudo que eu tenho. Então, eu vou dividir 51 por 102,05, que deu uma proporção de 50%. Por quê? Quer dizer que 50% do que eu tenho está no ativo circulante. Aí nós já sabemos que o ativo circulante é dinheiro no caixa, dinheiro no banco e contas a receber. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo o meu ativo circulante, dividi pelo ativo total e deu 50%. Então, não tem como eu pegar uma calculadora, mas conforme eu pedi para vocês, vocês podem fazer na conta e ver se bate. Todas as aulas nossas, vocês precisam da calculadora e de um caderno para me acompanhar, né, gente? Então, aqui, ó, nós já sabemos que deu 50%. Deu 50% por quê? Dividiu o ativo circulante pelo ativo total. Depois, eu quero saber quantos por cento do ativo a longo prazo está dentro do ativo total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 8.164 e dividir pelo ativo total aqui, ó. Então, 8.164 dividido por 102,050 deu 0,08 vezes 100, que deu 8%. Então, aqui nós já sabemos por que eu estou multiplicando por 100. Gente, lembra que eu expliquei para vocês? Toda conta que você for fazer que tiver vezes 100 ou porcentagem, então é a multiplicação por 100, porque vai gerar porcentagem. Então, aqui eu peguei 864, dividi pelo valor do ativo total, deu 0,8, totalizando 8%. Depois, eu quero saber do meu ativo permanente, que é tudo que eu tenho, que é utilizado dentro dos meus bens parado, né? Então,
42.861 dividido pelo meu ativo total, que deu 0,42 vezes 100, né? Deu 42%. Então, isso aqui é análise vertical. É quando eu determino uma conta e eu quero saber a proporção das outras. Eu posso dar outro exemplo. O ativo circulante, por exemplo, ele é um grupo. Dentro do ativo circulante, eu tenho caixa, eu tenho banco, eu tenho estoque, eu tenho contas a receber. O meu ativo circulante é 51 mil. Se eu colocar que eu tenho no caixa, por exemplo, 9 mil, quantos por cento do ativo circulante eu tenho no caixa? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 9 mil do caixa, dividir pelo ativo circulante e vou saber a porcentagem. Então, vocês observaram que a fórmula é uma só. O que muda é qual conta eu quero fazer essa proporção. Ok? Ok, professor. Vamos apagar aqui. Vamos descer um pouquinho, né? Porque aqui a gente já fez. Daqui a pouco vai ter material aí para vocês depois fazer também, tá? Eu já deixei aí. Vocês observaram que aqui eu fiz todo o meu aqui nesse exercício, meu controle tá péssimo, gente. Aqui nesse exercício, ó, eu somei 50, 42, que totalizou, deu 100% aqui. A proporção aqui, ó, do total do ativo, com cada conta dessa aqui, deu 100%. Dos 102 mil está distribuído, 50 está no ativo circulante, 8 no a longo prazo e 42 no permanente. Então, vamos apagar aqui. Do mesmo jeito é com o de 2002. Vocês estão observando que a gente está trabalhando sempre com 2 períodos. A resposta está aqui, eu não sei se eu tenho ele aqui embaixo, não tenho. Mas vocês podem fazer esse aqui para conferir esse aqui, ó, com o que eu fiz. Então, o que vocês vão fazer? Dividir o ativo total primeiro pelo ativo circulante. Ativo total pelo a longo prazo. Ativo total pelo permanente e a resposta tem que ser essa aqui. Então, vocês conferem aí depois que a resposta já está aí. Na próxima aula a gente vai fazer mais atividade, inclusive essa correção. Então, isso é a análise vertical, é você fazer uma determinada conta com as demais. Professora, agora, oi. Aí nessa parte de cima aí, eu não consegui entender essa segunda parte que a senhora falou. Minha internet falhou. Não, aqui é a mesma coisa, né? Pois é, essa segunda aí, eu tenho esse quadrado vertical aí, 43.188, eu vou dividir por quê? É a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Você Entendi. vai dividir, porque o importante, quem está falando é a Sâmia? Não, é a Iana. Iana, o importante não é a divisão, é você entender o que está acontecendo aqui. A gente tem uma conta com determinado valor e a gente quer saber a proporção das outras com ela. Então, eu tenho 93 mil no ativo e eu quero saber quantos por cento do meu ativo circulante, que representa meu caixa, meu banco, quantos por cento está dentro do ativo total. Então, você vai sempre dividir a conta que você quer com a conta que você vai fazer. No caso aqui, nós estipulamos o ativo total. Eu quero saber a proporção. Então, a primeira... Entendi, deu certo. Aqui está o exemplo, olha aqui, ó. Deu certo, eu já consegui, já fiz aqui, deu certo. Tá bom, então deixa eu passar para baixo aqui, porque o nosso tempo dessa primeira parte aqui está acabando. Mas a gente vai fazer mais atividade, tá bom? Nós vamos fazer mais atividade dela. Na análise horizontal, é ao contrário, eu já não quero fazer a vertical, eu quero, porque nas anteriores,
O que a gente estava fazendo era a proporção de uma conta com as outras. Na análise horizontal, a gente trabalha com o tempo. Eu quero saber se houve queda ou crescimento de um ano para o outro. Se eu voltar lá naquele exercício, na análise horizontal, que é assim, ó. Chamador desconhecido. Olha aqui, se eu voltar na análise horizontal aqui dessa conta, eu vou ver que o meu ativo circulante em 2001 estava 51, em 2002, 43. Ou seja, é ruim. Porque no ativo circulante é que está o banco, que está todas as contas. Então, houve uma queda. Isso aqui, fazer essa proporção, chama análise horizontal. Essa que nós fizemos chama análise vertical e essa aqui que eu estou falando chama análise horizontal. É a que a gente vai fazer agora. Então, dava para fazer aqui? Dava, mas eu vou passar para o exemplo que está no exercício. Olha. Análise horizontal. É feita a análise através de dados de qualquer demonstrativo, como na vertical. É feita a comparação, inclusive financeiro, tá, gente? Por exemplo, o caixa. Você quer saber se o caixa de janeiro do ano passado teve queda ou crescimento do ano 2019 para 2020, por exemplo. Então, é feita a comparação de uma conta para o outro para saber se houve queda ou crescimento. Assim, é feita a análise horizontal. A gente utiliza uma formulazinha que eu coloquei aqui, chamado o ano anterior. O que é o ano anterior? É o primeiro ano. Por exemplo, nós estamos em 2020, então seria o ano 2019 é o anterior, dividido pelo ano atual, que é o 2020. Então, aqui, ó, vezes 100. Depois que você achar o resultado, você diminui 100. Por que isso? Primeiro, vezes 100 é a porcentagem. Menos 100 é porque a gente está trabalhando com o tempo, mas dá certo, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui a análise horizontal. Olha, eu tenho 2 anos, o de 2017, nesse demonstrativo, e o de 2008. Vocês estão observando que no meu ativo circulante, em 2007, eu tinha 100 mil. Em 2008, 110. Então, eu já vi que teve um crescimento. O que eu não sei é a porcentagem. É isso que é a análise vertical. Olha, eu já vi que aumentou, né? E eu quero saber a porcentagem. Então, o que eu faço para me saber a porcentagem? Todas as minhas atividades estão resolvidas aqui embaixo, tá, gente? Então, olha o que eu fiz. Eu peguei o ano anterior. Isso aqui tá... Peraí, só um minutinho, gente, que eu estou olhando pelo errado aqui. Só um minutinho. Eu peguei por aqui o exemplo, ó, que eu estou fazendo lá em cima. Eu pus aqui um outro demonstrativo aqui embaixo para dar o exemplo, tá? Então, aqui, é o mesmo aqui, ó. O A longo prazo, ele ficou errado. Não, tá certo, né? Porque eu desci aqui, ó. 100 mil e 110, é o que a gente fez aqui, ó. Então, é o ativo circulante. Tem 100 mil em 2007, 110 em 2008 e 95 em 99, no período 2009. Então, como que eu faço? Vamos fazer primeiro o 2009. Eu peguei o ano anterior, dividi pelo ano atual, multipliquei por 100 vezes 100. Então, o que aconteceu? Eu achei uma alíquota de 83%. Só que isso aqui parece que... Só um minutinho, gente, parece que essa fórmula aqui está trocada. Só um minuto. Então, vamos lá, de novo. É o ano anterior dividido pelo ano atual vezes 100 menos 100. O que aconteceu aqui? Deixa eu só ver aqui, ó. O ano anterior, 2007, o ano atual, 2008, 110 e o último ano, 95. Então, aqui, ó, no ano de 2008, que é o primeiro exemplo que ele deu aqui, ó. 2008.
110. Então, tá aqui. A fórmula é o ano anterior, depois o ano atual. Então, aqui ficou, ó, 110 é o... Não, mas ele tá trocado, gente. Tem um erro aqui que eu não tô conseguindo ainda fixar. Nossa aula tá acabando, eu vou fazer uma averiguação aqui e já passo para vocês. Mas o correto aqui seria o ano atual. O ano anterior. Então, eu vou pegar o ano atual, dividir pelo ano anterior. É muito difícil escrever com esse lápis. Então, deixa eu tentar fazer só esse primeiro aqui, enquanto a aula não acaba, para a gente poder corrigir. O ano atual eu vou pegar aqui, ó, de 2007 a 2008. O ano mais atual é 2008. Então, vamos lá. De 2007 para 2008, o ano mais atual é 2008. Então, eu vou dividir o ano atual, que é 110. Tá certo aqui, ó. Fica certinho aqui, ó. Eu que confundi aqui, ó. O ano... Não, tá certo. É o ano anterior. O ano anterior é 100. Deixa eu jogar a fórmula aqui, porque o que eu tô tendo problema é porque eu coloquei muita informação ao mesmo tempo. Não vai dar tempo, gente, eu vou corrigir, mas é assim, ó, quem quiser testar fazer aí, é porque aqui eu não consigo utilizar muito lápis. Você vai pegar o ano anterior, dividir pelo atual. O ano anterior é 2007. 2007 é 100, dividido pelo ano atual. O ano atual é 110 mil. Aí você vai multiplicar por 100, depois vezes 100, e você vai chegar